Olá, galera dos primeiros anos, aqui é a professora Luciana. Por um certo tempo, nossas aulas de português serão desta forma, então vamos aproveitar o máximo possível dessas aulas. Bom, nossa primeira aula será sobre variedade linguística. Nós vamos dar continuidade àquilo que já tínhamos iniciado em sala de aula. Variedade linguística, o que de fato é? É um movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais, modo pelo qual ela se usa, sistemática e coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural, no qual os falantes dessa língua se manifestam verbalmente, ou seja, é um movimento próprio, comum e natural de toda e qualquer língua. Ela vai variar de acordo com vários fatores. Que fatores são esses? Geográficos, né? De acordo com a localidade, com a região em que você está inserido, seja Nordeste, seja Norte, seja Sul, entre outros. De acordo com o contexto histórico, aquelas palavras que sofrem modificação no decorrer do tempo, tanto na escrita como na oralidade. Cultural, porque todos nós participamos de uma cultura. Então, há claramente uma variedade típica, há uma variedade própria de determinadas localidades, de determinadas culturas. Então, isso é muito presente. Dentro dos níveis, né, das variantes, nós encontramos aí a diacrônica, que é o mesmo fator histórico, que são aquelas variações ocorridas em períodos históricos distintos, ou seja, são mudanças, né, que ocorrem com o tempo. Então, palavras escritas ou ditas, elas sofrem essas modificações. Então, nós temos um exemplo aqui da palavra embora. No século XIX, era dita como em boa hora. No século seguinte, permanece embora. E mais atualmente, a gente pode ver a forma reduzida para bora. Então, isso aí é um processo de mudança que ocorre no tempo. Como a língua portuguesa vive em constante movimento, essas características podem estar presentes na maneira de escrever, no significado e até mesmo no emprego delas, como nas palavras que deixam de ser utilizadas com o passar do tempo. Algumas palavras que a gente não pronuncia, ou que pelo menos as pessoas mais jovens não pronunciam, podem até já ter ouvido, mas não pronunciam mais. Então, estas palavras que são ditas pelas pessoas mais idosas, elas também fazem parte de um contexto histórico, visto que esse vocabulário, né, essas palavras, elas mesmo não estando em uso pelos jovens, de uma certa maneira elas fizeram parte do cotidiano e do linguajar das pessoas mais idosas. Então, uma vez ou outra a gente pode ouvir essas palavras e assim considerando como um processo diacrônico. Nós temos alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a remoção do pH de algumas palavras, que antigamente utilizavam-se esta forma, né? Utilizavam-se esse pH em algumas palavras. De uma forma mais atual, como, por exemplo, aqui na palavra farmácia, não se utiliza mais. E também a diminuição de vossa mercê, que era uma forma antiga, como as pessoas se referiam-se umas às outras. Então, a gente não vê mais isso, né? Não está mais no nosso cotidiano. Podemos presenciar apenas em novelas ou séries de época. Para a forma atual, você. Aí aqui nós temos uma cronologia da palavra vossa mercê. No português colonial, eram referidas-se como vossa mercê. Depois reduziu para vós mercê,
mais uma redução para mercê. No português atual, nós temos você, que reduziu-os para o seu ser, e logo mais para ser. E nós temos também uma forma mais informal na escrita, o VC. Outro fator, outro nível de variedade é a diatópica, que é a mesma regional, que são variações que acontecem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo assim a sua influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm culturas diversas, hábitos, modos e tradições distintos, que estabelecem assim outras estruturas linguísticas. Então, como já foi dito, são aquelas palavras, são aquelas variantes que estão de acordo com a região em que você se localiza. Visto que nós temos uma cultura diversa, nós temos hábitos, tradições diversas, então é muito comum, muito natural a gente encontrar uma variedade linguística muito forte presente nessas regiões, de região para região, de centros urbanos para os rurais. Então a gente vai encontrar com muita frequência, vai perceber essa diferença. Alguns exemplos de variação diatópica ou regional é a palavra abóbora, que conhecemos no Sudeste, que também é chamada de jerimum aqui no Nordeste brasileiro, de acordo aí com uma influência indígena. Da mesma forma, a palavra mandioca, que pode ser encontrada como aipim ou macaxeira, dependendo aí da região do país. Aí lembrando que todas pertencem ao mesmo conteúdo, é a mesma coisa, porém o nome é que muda de acordo com a região. E outro exemplo é a mexerica, que em algumas regiões, em alguns lugares é conhecido como bergamota e outros como tangerina, mas trata-se do mesmo objeto. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Fiquem ligados na próxima, nós vamos dar continuidade ainda com variedade linguística e, posteriormente, um exercício a respeito da mesma. Um abraço!